Salve, galera, mais um episódio do Pausa pro Insight. Essa porra tá ficando séria. Olha só o nível do convidado, o cara tá de gravata. Olha só que absurdo. Temos que evoluir do lado de cá também, tá? Eu acho que pra gravar agora, só vem de terno. Também acho, é o mínimo. Quiçá, de smoking. Ó, convidado merece. Não façam isso. Doutor Fernando Freitas. Fernando Freitas tá aqui, Freitas. né? Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite. Acho que não tem time melhor pra tua presença ou pra uma entrevista diferente do que essa. Fiquei muito feliz quando a Fernanda montou a pauta. Falei, caramba, cara, é o tema perfeito, né? E a gente começa o Pausa pro Insight sempre com um protocolo muito sério, que é pedindo pro nosso convidado se apresentar. Mas eu quero quebrar esse protocolo. Opa! O currículo do convidado merece uma quebra de protocolo. Isso não duvido que O merece. nosso protocolo é não ter protocolo, mas eu vou fazer uma breve apresentação. Imagina. O cara é advogado, pós-graduado em Direito Eleitoral pela PUC Minas, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da 13ª Subseção da OAB do Brasil, da OAB do Brasil, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil, membro efetivo da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, ABRADEP, membro do Observatório de Direito Eleitoral da ABRADEP, atuando na jurisprudência do STF e do TSE. Ou seja... Segura essa, bebê! E eu gostei também porque mostrou uma outra coisa além do seu currículo, que é que o Jean sabe ler. Uma coisa boa. Eu tinha dúvidas ainda do que acontecia. É verdade, eu A Fer tá consigo. morrendo de rir ali, mas é verdade. Eu Fiquei consigo. feliz. Olha que bom. Não sei ler. Olha, Mas, Fernando, de verdade, obrigado. Cara, é um prazer ter você aqui. Ainda mais com esse tema que é tão sensível. A gente estava conversando antes ali, muito leve, né? Tem que ser uma coisa mais... Sim. Deveria ser uma coisa mais leve. Sim. Só que é uma coisa muito profissional. Eu acho que cai muito bem nesse momento. É tenso, né? Falar sobre pra muita gente. olha, eu acho que a gente vem hoje com o objetivo de dar uma desmistificada no tema. Isso. Não deveria ser tenso, né? Deveria fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Mas antes disso, eu quero agradecer, sou eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui, Jean, Vitor, Fernanda e todos, porque, como eu disse, é um formato muito bacana e ele traz leveza a um tema que, sobretudo no momento, está extremamente pesado. Sim. Né? Então eu acho que é muito bacana essa ideia, esse projeto de vocês na área do empreendedorismo, transportar isso nesse momento para um bate-papo de política que eu acho que vem bem a calhar, ele é relevante, ele é muito pertinente. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Eu só fico me perguntando o seguinte, você se forma em Direito, da onde que vem o Direito, né? E depois, da onde que vem do Direito para escolher o ramo eleitoral, né? Que a gente sabe que sempre vai ter rusga de todos os lados. O ramo. É um ramo. Ah, não, o quê? A especialização... É um Porra, bom, a área. Eu tenho certeza que tem um nome muito mais bonito. Com certeza tem. Ramo. Mas eu não tá sou no pessoa, varejo, pô. eu não sou a pessoa de gravata aqui pra poder falar. A o gente termo percebeu certo. disso. Então tá bom, Você obrigado. tem dificuldade de partigo. Não vamos Você não falar. sabe falar o Olinto, o Olinto. Você tem dificuldade... Eu vou dar uma apoio cadeira. pro Vitor, vai ser ramo, então. Chupa, Jandão. Acho que a paixão pela política, ela vem desde uma infância muito tenra. Lá atrás, eu era molecote de tudo, e eu devo isso a um DNA que eu peguei. Meu pai, Urias Borges, tirou dele e colocou em mim. Né? O meu pai e a família do meu pai eram todos envolvidos com política lá em Ibiraci, gostavam de política, praticavam a política a vida inteira, uma história de política lá em Ibiraci. E eu, pequeno, moleque de tudo, tive a oportunidade de acompanhar, mas pequeno assim, de 4, 5 anos, de lembrar do que se falava, né? E meu pai contava histórias fantásticas sobre a política, tanto nacional quanto local, né? Política de cidade pequena, ela é movimentada, né? Sim. E meu pai falava isso, comentava comigo sempre isso. E aí eu fui pegando gosto pela política. Meu pai era uma pessoa que tinha o 4º ano primário e foi meu maior professor de política que eu já tive na minha vida, né? Eu conversava de política com meu pai, com toda essa intitulação, e tomava capote dele sempre, toda vez. Né? Meu pai tinha um conceito de democracia. A vivência tão vale atual muito, né? agora. Eu me recordo que eu era pequeno e na porta do fórum de Ibiraci, eu estava no banco de trás do carro,
deitado, nem usava cinto de segurança na época, faz tempo. Vocês não são tão novinhos assim, mas Eu vocês vão viajei na lembrar disso. Belina da minha avó por muitos anos, né? lá atrás, na Isso. caçamba da Belina, vai embora. E eu Mas que eu ia falar, ele andava de chiqueirinho de belina. De chiqueirinho. Quem mandou de chiqueirinho? Sensacional. É, E tô vivo, hein? estamos aqui, né? Não sei se o problema mental veio dessa época, mas pode ser sim. Eu acredito Não, acho que é uma geração ímpar, viu? E aí eu lembro dele explicando para um colega, no meio de uma campanha para vereador, sobre a questão de domicílio eleitoral. E ele trouxe um conceito, olha, eu era pequeno, menino, e ele trouxe um conceito atualíssimo de domicílio eleitoral, falando que não seria não somente o local onde a pessoa reside, mas onde tinha também, e deveria ser reconhecido assim, na época não era, onde a pessoa exerce o trabalho, onde a pessoa tem toda a relação social, toda a relação de emprego e tal. E naquela eleição que teve a primeira depois da redemocratização, que teve o Collor, que o Collor sagrou-se vencedor, na época Collor, tinha Lula, o Afife, Caiado, eu até esqueci o nome aqui do Rio Grande do Sul. Tranquilo, eu não lembro da metade desses. Talvez não seja da mesma dessa época, viu, Jean? Não, Mas, olha, eu tava, né, mas eu não lembro desses nomes. Né? E o conceito de democracia e o respeito que o meu pai tinha era tão grande que eu acho que a gente podia trazer isso para cá agora, né, para essa época nossa. Ele falou assim, eu vou votar no Ulisses Guimarães em razão da importância que ele teve nessa redemocratização depois da morte do Tancredo. Olha, quarto ano de grupo, que dizia na época, né? Mas você, filho, é livre, era o meu primeiro voto. Você é livre para votar em quem você quiser. Em quem você quiser. Muita gente morreu para você votar em quem que você quiser. E aí, Só escolha bem. E essa paixão veio do seu Urias. Veio do seu Urias. E aí veio a faculdade. Já pensava nisso antes da faculdade ou não? Eu tinha uma queda muito grande por essa questão do direito eleitoral. Na faculdade nós não tivemos essa matéria. Então eu procurei estudar sozinho até falei, vou fazer uma pós nisso. E aí, estudei, tive coautoria de livro agora, artigo científico. E aí a coisa foi acontecendo e quando faz com paixão, mas surge fácil, né? As coisas vão vindo. Acontece com naturalidade. Quando é feito com amor, acontece isso mesmo. É o que a gente fala em quase todos os episódios. Exato. Quem faz as coisas com paixão, com tesão, obtém sucesso. E você fala, política e futebol não se fala. Olha o conceito, política e futebol não se discute, mas tem que discutir política. Platão falava assim, não há problema nenhum com as pessoas que não gostam de política. Simplesmente serão governados por quem gosta. Exato. Alguém vai estar lá. Bom ou ruim? Não sei. E falando de futebol, eu sou corintiano, prefiro assistir o jogo com um cara que torce pro Palmeiras, pra dar risada junto. Então é nóis. Um time depende. A nação corintiana tá aqui, papai. Mas o grande lance que a gente fala assim, cara, se não existiu outro time, não tem jogo. Não tem jogo. Então se todo mundo for corintiano, não tem jogo contra ninguém. Isso. E na política, pior ainda, porque são vários times e você precisa de uma coalizão entre eles para tudo acontecer. Não vai ser um só. Esperamos que numa democracia não é um só. Isso. Então é uma coexistência. Exatamente. Queria te perguntar, qual a sua definição sobre direito eleitoral? Em suma, em resumo, é a área do direito, é o ramo do direito. Toma, Jandan, aqui, ó. É o ramo do direito que estuda as leis, as regras, os atos normativos, as resoluções, a jurisprudência, que definem as regras de acesso ao mandato eletivo. Então a gente vê presidente, vê deputado, senador e tudo mais. Para chegar lá, existem regras. Não pode estar o Deus dará. Né? Senão você fica arbítrio do poder econômico, do poder de autoridade. Então existem regras para ser cumpridas para você ter esse acesso a esse cargo público. E é aí que atua a área do direito eleitoral. Né? É nessas regras, nesse procedimento da eleição. Né? Até ter o acesso ao cargo público e, obviamente, que o exercício do cargo público também gera reflexos no direito eleitoral. Né? Mas, basicamente, é isso. É as regras do jogo para se chegar a um cargo público. Show. Cargo público eletivo. E a gente vê falar muito, mas eu acredito que, assim como eu, grande maioria das pessoas que nos assistem e nos ouvem,
elas não conhecem a fundo sobre o tema. É por isso esses pré-conceitos que a gente vê. Isso é absolutamente normal, dentro da área do direito, pouca gente conhece. Sim, sim. Explica um pouco pra gente, cara, como que é a estrutura da justiça eleitoral? Né? Você explicou pra gente o conceito do direito eleitoral. E essa estrutura, como ela funciona? Tá. A estrutura do judiciário, da justiça eleitoral, vamos pegar uma eleição municipal. Ela tem a primeira instância dela dentro da justiça comum, né? Então vai ter o juiz lá que é designado para ser juiz eleitoral aquele ano, e ali vão dirimir as questões de uma eleição municipal. Eu falo eleição municipal, que a eleição geral agora, o foro é no TRE, tá? Uhum. Competência originária ali. Mas uma eleição municipal seria o juiz mesmo do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em grau de recurso, nós temos os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais. Cada capital tem o seu. E como Tribunal Superior, TSE. Né? Ou seja, ele vai Afunilando. Ou seja, eu pego uma região, Só um depois eu município que não tem, Isso. porque senão teria em cada município seria muita coisa. Né? Isso. Tem Então, regional. assim, tem os cartórios eleitorais. que ficam pelos municípios. Isso, Aí as o zonas TRE é o eleitorais. que Você pode olhar no seu coordena título aí os- que vai ter a sua seção e a sua zona eleitoral aqui de Franca, que se votar em Franca, tudo mais, né? Mas os recursos são para os TREs e para o Tribunal Superior Eleitoral com TSE. questões, com questões específicas, né, a serem discutidas lá. Então ele utiliza também a justiça estadual, né? Pelo menos na eleição municipal. E é uma justiça fantástica, nós vamos falar sobre ela durante o nosso bate-papo. Show. Cara, e são feitas reformas, né? Constantes. Eu acho cada vez mais rápidas, sim. né? O mundo todo ele evoluiu de uma forma muito rápida Isso. agora. Sim. Antigamente você mandava uma comunicação, era por, sei lá, por navio, por pombo, né? Pra chegar na outra Isso, pessoa. Hoje em dia é um Só- WhatsApp, não é isso, nem por e-mail isso. mais. O e-mail já tá obsoleto para muitas empresas já, A né? gente usava carta no correio. Passava Fax. aquela colinha Lembra do lá fax, e mandava né? fax. Existe uma coisa certidão chamada de fax. nascimento dele veio por pombo correio. E chegou, hein? A gente não sabe. Não foi assim, essa Eu nunca vi isso aí. Mas é muito engraçado porque a gente teve uma entrevista do Marquinhos, né? Lá atrás, no começo do Pausa, também um advogado, a Aham. gente falou, eu falei, cara, é surreal, porque o grande lance Sim. na minha opinião, eu vivo o mundo do marketing digital todos os dias. Certo. Um juiz, para ele poder saber avaliar uma situação dentro do mundo digital, ele tem que estar inserido naquele âmbito. Sim. Então, há uma evolução de toda essa cadeia da Sim. justiça eleitoral? Sim. Do judiciário em si. Você imagina, nós que trabalhamos com o judiciário, nós jamais imaginamos, pelo menos o pessoal da minha época, né, não esses advogados novos, eu vou estar com 24 anos agora de advocacia. Comecei a advogar em 99. E então, esse processo de papel, se abria e ficava com um mês de rinite. Mausoléu, se abria aquilo, vinha aquele ácaro, você viu o ácaro entrando em... Nossa, ali uma cliente ouro não, do era uma Magalhães. coisa horrorosa. No ácaro vem ali. Pular um Isso. cliente ouro do Magalhães. Você é uma velhinha de dentro daquela porra. Você imagina o que sai de dentro de um processo. Imagina, Não, tá louco. né? Aqueles processos já estavam na época há 15 anos rodando, 20 anos rodando, né? Então nós jamais imaginávamos que teria processo eletrônico. Você imaginar um processo que não existe, eminentemente é papel, a nossa área, é papel. E você tem um processo que não existe, Existe, na verdade, né? existe, mas você não pega. Só não tá material, né? É tudo assim hoje. Então, o judiciário foi forçado a entrar na área digital mesmo. E hoje nós não concebemos mais judiciário sem isso. Porque eu tenho o fórum aqui no meu celular. Eu acesso qualquer processo, qualquer folha de processo do meu celular, de onde eu tiver. Eu imagino que em relação à segurança, né? Porque Sim. você tem um processo, ele tá ali físico. Isso. Pode sumir. Exato, pode No sumir. meio do caminho alguém pode perder, sumir, ou até, Positivo. sei lá. Exatamente. procurar alguém E a na justiça folha. eleitoral é uma justiça que está na ponta. Sim. Nós vamos falar sobre isso, mas é uma justiça que está na ponta nessa questão da tecnologia.
né? Eu imagino que precisa, porque os Necessário. canais de divulgação Você imagina, são... desde o cadastro de eleitor que era feito à mão em estados separados, e aí o eleitor estava no estado de São Paulo, mudava para Minas Gerais, por exemplo, aí fazia outro cadastro, mas continuava no cadastro de São Paulo. Era um rolo. Até fazer a unificação e a digitalização desse cadastro. Então, assim, a justiça eleitoral está na ponta em relação à tecnologia. E tem que estar. Tem que estar na ponta. Exatamente. Senão não Ela acompanha, define né? todo o resto. Isso. Né? E isso vem evoluindo. As leis eleitorais, mesma forma. Né? A justiça eleitoral e a legislação eleitoral, ela é bem específica. Ela tem um contorno muito específico. Porque quem faz ela, faz direcionado a ele mesmo. É como se eu fizesse uma regra, Vitor. Que valesse pro seu time. Exatamente. Imagina, Jean, eu vou jogar a bola nesse final de semana e eu faço a regra do meu jogo. Porque eu sei que eu vou jogar esse final de semana. É assim. Quem faz as leis, deputado, senador, tem as leis também de competência do presidente, Sim. mas vamos falar, deputado, senador, legislativo. Ele faz a regra do jogo que ele vai submeter na próxima eleição. Agora você imagina a alternância que isso gera, Exato. né? Então nós temos, por exemplo, até 96 eram feitos, realizadas leis específicas para a eleição. Depois, daí para frente, foram feitas leis mais permanentes, mas tem uma tradição a justiça eleitoral de ter uma mini reforma a cada 2 anos. Porque eu sou deputado, eu sou senador, eu faço agora uma campanha eleitoral, eu vejo o que não está funcionando na campanha. Então eu organizo. Ou pelo menos pra na mim, né? próxima, Pra mim. eu poder acertar. Então deixa eu mudar isso aqui, porque isso aqui não tá legal, não. Às vezes não é legal para ele, Então, né? e aí é a justiça eleitoral quem baliza isso. Ou seja, o cara vai lá e faz isso, e aí como a gente falou aqui, dentro da estrutura da justiça regional, ou seja, o TRE, ou seja... Tem que se adequar porque é lei. Aí nós temos aí a questão de 2 poderes. Então nós não temos tem como balizar essas reformas. Acaba Você tem que balizando ouvir essa na reforma e se organizar para cumprir a lei que é gerada lá. Isso, mas aí que tá. A cada 2 anos tem uma tradição de uma mini reforma. Justamente para colocar essas coisas que não deram certo nessa eleição. Essa 2022 vai ter coisas que eles não vão gostar e vão alterar daqui 2 anos. Né? E não é só. Olha só. A estrutura da justiça eleitoral, eles servem por 2 anos, até 2 biênios, até 4 anos. Então, alterna as pessoas que estão pensando o direito eleitoral. Então, o que era na eleição passada já mudou quem vai julgar. Existe uma ruptura. Uma ruptura. Muitas vezes da jurisprudência. Isso gera uma insegurança drástica. Absurdo. A pessoa chega para você, posso fazer isso, isso, isso? Cara, podia na eleição passada, deixa eu ver nessa como é que vai ser. Então, muda a lei e muda a cabeça. E aí, essa questão que você falou, Jean, é top, porque, olha só, um poder fazendo lei que o outro tem que seguir, né? E o que costuma ter é esse balizamento, quando às vezes é uma coisa muito fora da Constituição, muito fora do que está vindo, o próprio TSE ele faz um regulamento, que em tese era para regular, mas muitas vezes acaba criando um direito, não pode, mas acaba criando um direito ali, né? E a interpretação dos juízes. E a interpretação do TRE, que vão criando jurisprudência e vão dando interpretação daquela lei, que eles, olha, isso aqui está inconstitucional, mas deixa eu fazer uma interpretação disso de acordo com a Constituição. Então surgiu a interpretação conforme a Constituição, para eu poder usar essa lei sem a ruptura desse texto legal. Então eu começo a adaptar a interpretação desse texto, trazendo ele para a Constituição. Mas eu vejo com bons olhos, tá? Essa questão dessa alternância a cada 2 anos, porque que a gente falou, cara, de 2 anos pra cá, muita coisa mudou. Sim. O que não disse daqui 2 anos vai estar muito diferente também. Eu concordo que a alternância seja positiva. A evolução e revolução eu estou contra. Não é. Eu sou a favor da evolução, Sim. não da revolução Sim. desse processo. Sim, sim. Uma evolução faz total sentido. Ele adianta a revolução, mas ao mesmo tempo ele traz uma insegurança. Exatamente. Porque você não sabe quem está pensando agora. Às vezes essa eleição agora é o mesmo que julgou também da eleição passada. Depende desse biênio dele. Né? Então essas alternâncias elas não acontecem de uma vez só. Todos saem e entram novos. Sim. Ela vai alternando. Né? E nisso Ela, vai tendo na verdade, julgamentos oxigena. diferentes. Isso, vai oxigenando. Isso é bom. Isso é bom. Sim. Mas ao mesmo tempo, em termos de segurança jurídica, traz uma certa insegurança mesmo. Que você não sabe o que Muda vai... a regra todo dia. Muda. Assim, todo dia quer dizer... É quase isso. É. No direito é Eu vou isso, pro né? jogo, eu tenho que ler o manual antes. Eu vou pro jogo, eu tenho que ler o Cada 4 manual anos é um antes. dia novo. Isso. Na próxima eleição, vai ter muita coisa que não funciona mais para essa. Todo dia você entra no teu carro e vai dirigir isso aqui. A direção não é mais aqui. No outro dia eu vou estar lá, no dia...
O pedal mais mudou. Será que se eu pisar no meio dos pedais aqui, esse é o breque mesmo? Deixa eu ver. E aí, tem mais uma coisa. Ou Que breque. algo que está sendo julgado, 2 anos depois mudou a lei. E aí vale qual? A anterior ou a nova? É atual, é isso. Né? Então, Exatamente. Ela está sendo julgada. Sim. Só que aí começa a ter muito problema para poder... Exatamente. Prestação Não de acaba contas é nunca, assim. né? Aí você pega prestação de contas, eleição 2016. Qual que era que estava valendo lá na eleição? Exatamente. Naquela época podia. E aí cabe o Agora não pode recurso mais, para mas dizer... naquela época Não, Então, mas na época podia. E aí vai ter o cara recurso. prevê que vai poder. Isso. Aí vai recurso para lá e para cá E vai pra cá. passou. Isso. Porque daí E também a- agora pode da jurisprudência para poder o cara olhar e falar, mas agora pode. Não Isso. Puta. Então, você faz essas construções. Olha, naquela época, gente, hoje nós temos entendido que não pode, mas naquela época podia, então nós vamos julgar, obviamente, de acordo com o que está lá. Né? Mas a gente sabe que daí abre brechas para poder... O direito é cheio né? delas, né, Vitor? É de interpretação, né? Você trouxe a questão da interpretação. A interpretação ela é muito relacionada a quem está interpretando. É quem está Então, interpretando. assim, Mas isso é o que assola o judiciário, né? A jurisprudência. e é uma das coisas que mais me incomoda, né? Porque se tiver ali alguém interpretando que para ele é daquela forma, de repente ele tem o poder de falar, eu interpretei assim e vai ser assim. Se não precisava nem ter juiz, já era a lei posta. Exato. Com Mas base na mesma lei, você pode interpretar Diversas nós temos interpretações. exatamente 2 advogados, ou 2 partes, ou 3 partes, defendendo posições contrárias, completamente antagônicas, com base no mesmo texto, e que os 2, os 3, os 4, têm fundamento. Mas é esse o questionamento. Tem fundamento. E daí vale o quê? O juiz ele olha para esses posicionamentos e faz uma média ali, entende? Ó, deu 3-1 aqui, eu tenho mais a minha para somar, então tem aqui. Ou o juiz olha e fala assim, beleza, Eu entendo assim. tá tudo bem, acho o que vocês quiserem, mas eu acho que é isso aqui e vai valer o que eu acho que eu sou juiz. Isso. Na prática, sim. Na prática é isso. Na prática é isso. Tem a jurisprudência do tribunal? Tem. Eles seguem muito a jurisprudência do tribunal? Seguem. Mas tem juiz que fala assim, ó, Tem uma apesar pitada de... Sim. Desde que não seja vinculante, tá? Uma súmula vinculante, um entendimento que vincula, aí ele é obrigado a entender daquela forma. Mas a maioria, ele tem o princípio da livre convicção, motivada. O que é isso? Ele pode entender de acordo com a convicção dele, desde que seja motivado. Mas ele Então- tá ali por um motivo, né? Isso. Ele Então chegou você- ao cargo de juiz porque Exatamente. ele merece estar Então ali vocês entendem isso, normalmente. mas eu, particularmente nesse caso, eu vou contrariar vocês, eu vou contrariar o tribunal e vou entender dessa forma. Você recorre, depois o tribunal muda. Mas é assim que Se for funciona. alguma coisa muito fora do Sim. padrão, E se for um entendimento diferente do tribunal, é por isso que existe grau recursal. Porque vale erram. até E a gente estava falando agora da evolução da justiça, né? E eu queria te perguntar sobre a evolução das campanhas Sei, eleitorais, sim. né? É muito engraçado, a gente comentou ali fora, Aham. né? Ali antes de entrar para cá, que a nossa agência foi procurada, né? Por alguns políticos para poder fazer a campanha. E, cara, por opinião, eu prefiro não fazer, Uhum. né? Então, Uhum. eu nem sequer passei proposta para isso. Sim. Foi um posicionamento. Exatamente. Positivo. Nem talvez eu poderia até votar Sim, naquela pessoa, sim. mas eu preferi não ter envolvimento, né? Mas eu sei que as campanhas mudaram, até por isso uma agência de marketing digital foi procurada para Sim. poder fazer. Há anos atrás, jamais, né? Isso tem acontecido no próprio Pausa. Quantas pessoas procuraram o Pausa Aham. com objetivo Aham. político? E a gente manteve o mesmo posicionamento, Sim. né? A gente sim. preferiu não recebê-los porque seria um posicionamento de receber. Quer dizer, vocês sentiram a mudança porque há anos atrás não teria jamais isso. Imagina um podcast, né? Dá uma Nem tinha podcast. Daí Isso. o podcast como ferramenta Aham. de campanha. Com né? ferramenta de campanha. E talvez exista uma procura grande, até porque não sei como que isso está normatizado. Ou seja, qual que é a legislação Assim. no que diz respeito a podcast Aham. dentro do direito eleitoral. Dentro de propaganda de internet, né? Veja Mas- bem, olha, vocês devem lembrar, em eleições passadas, aquela questão dos postes, bem público ali, poste. Você não enxergava o poste. Ah, que eles De colavam tanto os cartaz. laminados pelo Não, você não poste enxergava lá, o era- poste. Era um cartaz sobreposto ao outro ali. O cara vinha, daí vinha Não, uns colavam em Santinho na cima. rua também, né? Nossa, Jogado Santinho na rua. Sabe que essa é uma das referências que eu tenho da minha infância, que eu ia com meus pais no colégio lá Aham. votar, e o chão era forrado. Forrado de carinho Forrado, de era pessoas. né? papel no chão. Carinha de pessoas Você vê que ali. até hoje é. Bem menos hoje, porque hoje tem multa. Exatamente. Hoje Se o cara jogar um centímetro as pessoas no chão caem e ali. pegar, as dá pessoas pau. escorregam e caem naquilo. Eu lembro E alguém que tem que a limpar. calçada inteira, o horroroso, colégio inteiro, fica aquele monte de porcalhando. chão. Mas Falta era de educação nojento. gigantesca. isso, era pra pegar o eleitor de última hora ali.
aquele que não sabe em quem votar, principalmente na área do legislativo. A pessoa esquece. Ó, eu sei quem votar para presidente, quem vai votar para governador. E o legislativo? E deputado e senador? Nem sabe o que tem. Nem Muitos deles lembra. não sabem o que tem. A Renata me zoou, porque no final de semana eu já mostrei. Falei, ó, tá aqui. Só cola. Ela falou, mas nem começou ainda. Eu falei, começou. Começou. 4 anos atrás começou. Agora é só o final. Isso, agora Porque eu continua esse acompanho iceberg. todos os dias. Eu Isso. sei, eu acompanho, né? Todos eles, né? Em todos os âmbitos. Assim, ela falou, Sim. né? Ninguém faz isso. Eu falei, E olha que bacana. Isso vai evoluindo, né? Sim. E aí tem essa consciência do urbanismo também, que vai influenciando e tal. Olha, vamos tirar isso de bem público, vamos limpar essa cidade, porque não é por aí. Você não começa a querer acender a cargos emporcalhando a cidade que você vai governar. Eu tomei Né? uma decisão há alguns anos atrás de não votar em, assim, pode ser o meu candidato, isso aconteceu. Sim. Eu mudei meu voto na última hora porque tinha santinho no chão. Do candidato que eu ia votar. Eu cheguei perto lá da onde eu voto, tinha santinho do cara no chão. Eu falei, não vou votar nesse porco. E depois tive a oportunidade de falar com o cara, falar, cara, eu ia votar em você, não votei por causa disso. E da mesma forma pro cara que põe aquelas bandeirinhas com gente segurando o dia inteiro. O cara vai Meu ficar no Deus, sol o sim. dia inteiro com aquela porra daquela bandeira. Aham. É desumano, velho. Mas o cara precisa trabalhar e tal. Tudo bem, eu entendo que por outro lado a pessoa precisa... Mas o político que põe alguém o dia inteiro em pé, velho, com uma bandeirinha ali numa rotatória... mostrou quem ele é antes de ser eleito, né? velho. Porra, absurdo, velho. Pra mim, no meu ponto de vista, é um absurdo. Sim. Você vê aquela pessoa lá torrando no sol. Aham. Para. E aí você vê que foi evoluindo. Foi evoluindo justamente assim, cada um tem um conceito a respeito disso, isso vai, gradativamente, isso vai mudando, né? A ponto de, nós ainda temos a propaganda a porta a porta, Sim. ela é importante ainda, essa de entrega de santinho, que é um contato direto que o eleitor tem com o De candidato. interior mais que capitais, né? Sim. Interior mais capitais, sem dúvida. Mas ela foi migrando para a internet. E nós temos um evento bem específico, assim, veja bem. Por que faz? Quem que assiste horário eleitoral gratuito? Você assiste, Jean? Você assiste, Victor? Horário eleitoral Cara, gratuito. Não, Se for pra dar não risada. assisto. Pra Não dar risada assisto. dos vereadores, Não assisto. deputados, etc. A Fernanda mas o gosta. Fernanda, pra rir. Eu gosto Mas você é disso, né? jornalista, né, filho? Você acaba tendo que fazer. Mas isso é curioso também. Semana passada eu almoço, tenho o hábito de almoçar 2 dias por semana, eu almoço com minha mãe. Eu cheguei na casa dela, é o único lugar ainda que eu vejo TV. Uhum. Porque eu não tenho o hábito de ver televisão. Uhum. Tudo stream, tudo, né? Então, cheguei lá, tava passando. Aí eu fiquei olhando e fiquei pensando exatamente nisso. Eu falei, cara, quando eu tinha 5 anos de idade, esse negócio já era assim. Né? 5, 6, sei lá quantos Sim. anos. Mas enfim, as primeiras eleições que aconteceram lá, quando eu vi, o cara entra lá e fala, oi, eu sou fulano, não sei o quê, número tal. E aí passaram 40 anos, velho. Saúde, educação, E se abre segurança. E tá saúde, educação, segurança do mesmo jeito. E aí o cara aparece lá segurando um número. Oi, eu sou Jean, não sei o que, meu número é Sim. tal. Sim. E o cara tem 3 segundos pra falar isso, porque o cara... Posso te contar a parte pior disso? Sabe quem tá pagando pra ele estar lá? A gente. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, é um modelo de negócio que pra mim é extremamente... Eu fiquei pensando, falei, cara, que negócio furado. Porque você pode assistir o cara pode até ter algum projeto que te interessa, você não lembra, porra. Olha, eu gostei. Ó, uma coisa furada. Aí eu pergunto, se me permitem, por que fazem? É o que eu quero saber. Por que Foi o que eu fazem? fiquei questionando. Se é furado. Porque tem grana pra fazer e aí ele precisa enfiar essa grana em algum lugar? Por que existe essa propaganda ainda? Se a Porque gente no pode passado funcionava, hoje eu entendi Ó, que não. Mas é porque Existem alguém recebe por isso. Né? estudos que poucas pessoas assistem. E as que assistem dificilmente mudam a opinião do Assistindo. candidato assistindo. Elas assistem para quê? Para poder assistir e ver o seu candidato, o candidato que você vai votar. Então eu assisto, Porque o quando fã- eu tenho tempo, eu assisto para ver o meu candidato. Porque as pessoas não gostam, às vezes, de ouvir o antagônico falar. Isso é do ser humano. Né? Por que existe isso? Por que fazem e investem nisso? Por que não podia pegar isso e fazer de outra forma? Porque eles sabem que quem assiste vai assistir o candidato dele falando. Ele demarcou o território. Ele não vai mudar o voto dele, ele vai assistir falando. E naquele momento, é o momento do candidato Segurar o instruir e armar o eleitor para que numa roda de amigos ele possa ter subsídio
e convencer Isso é um momento de reforço para o candidato. os amigos Embora- dele, os familiares dele a votar. É Embora por isso seja que se menos investe gente que nisso. assista. Isso, menos gente que assista. Mas os que assistem para ver o seu candidato. Não para Validar assistir o o seu outro e próprio mudar, eu gostei mais do outro do que o meu, não. Ele tende a criticar o outro. Sim. E naquele momento o candidato passa para o eleitor dele mesmo a munição de argumentação, de retórica e tudo mais, para que numa roda de Pra cerveja capitalizar. ele possa sair vencedor numa discussão e convencer os amigos dele, o familiar dele, a votar no candidato dele. É por isso que se investe. Teve um que eu vi agora que foi muito legal. Ele falou, cara, 10 segundos não consigo explicar nada. Minha rede social é tal, vai pra lá. Isso. É. E aí Foram- começou a migrar para Sim. a internet. Total. Sim. Onde o tempo é livre. Isso. Exatamente. Tem as regras próprias. No entanto, veja bem, a internet ela é massiva, né? Topo de funil. Isso, ela vai que vai pegando todo mundo ali. E como isso deu certo? Nós tivemos o presidente que elegeu praticamente na eleição passada no quarto do hospital. Opa! Isso Internet. funciona. Isso funciona. Né? Depois do que houve aquele episódio, ele praticamente elegeu do quarto do hospital, fazendo propaganda Rede através social. de rede social. Só que isso também tem o lado ruim. Né? Ao mesmo tempo que você propaga coisas Boas. válidas e informações sadias, o outro lado, opa! Então, do mesmo jeito que eu cresço, eu diminuo o outro. Com certeza. Aham. As fake news Opa. cresceram como nunca Opa. e deve ser uma dor de cabeça gigantesca pra todo mundo ligado ao direito eleitoral. Isso. Porque quem vai dizer que é real or fake? Sim. Né? Alguém vai dizer. Alguém tem que. Então, E aí vem a interpretação de novo. da lei de novo pra poder dizer se é. A E aí, indústria do fake fato, é um grande desafio para a justiça eleitoral. a Com indústria da certeza. Fake news. Será um grande desafio essa eleição. O combate a isso. Hercúleo. Combate a fake news, Hercúleo. É uma coisa dificílima de se conter. Né? Nesse momento eu fico feliz por não fazer parte de grupos de família. Porque ali é uma disseminação. Meu Eu passei Deus, muita raiva um tempo Deus. atrás, né? E como? Ali E eu tomei a como? decisão. Eu falei, gente, obrigado, mas É tô melhor, fora. às vezes é a melhor Não decisão. vou dar minha opinião porque É. vocês vão gostar. Então É. eu vou sair. E a fake news, ela vem de toda uma estrutura. Não é só jogar fake news. É uma estrutura. Antes de jogar fake news, eu preciso desacreditar os pontos de apoio. Porque senão a pessoa corre pra lá e vê que eu tô falando mentira. Então, se eu chego aqui e falo assim, Jean, eu vou falar uma mentira agora, peço licença. Fica à vontade. Voto em branco e nulo para anular a eleição. Isso não é verdade. Mas eu falo, voto em branco e nulo para anular a eleição. Só que antes de eu falar voto em branco e nulo, eu preciso abrir uma porta e eu preciso mostrar para aquela pessoa os lugares que não pode procurar. Porque senão não tem Senão ela vai achar a informação verdadeira e Isso. vai te. Então, antes disso, começa um trabalho até subliminar, eu falar assim, Jean, Vitor, esse livro aqui, ó, de desacreditar, esse livro aqui, ele é parcial, ele não é verdadeiro. Jean, esse outro livro aqui, cara, tá aqui. O cara que escreveu. Não vai nessa, não. Esse meio de comunicação furada. também é desacreditado. Esse também Isso tal. aqui é desacreditado por causa disso. Às vezes até tem coisa desacreditada ali, até coisa que não é verdadeira, mas não é o livro todo. Até porque nada é mentiroso. unânime. Eu acho Nada é que esse- unânime, esse- isso, sacado. isso. Eu já vi que se você não tiver 51% dos votos anulados, não tem eleição. Mentira! Sim, 49% das pessoas vão decidir o que você não quis decidir, bebê. você vai diminuir a representatividade. Acabou. Mas alguém vai estar lá. Isso, foi só te Ou dizer não, vai, exemplo. ou não vai ter Isso. governador se Isso. todo mundo anular o voto. Vai Exato. ter. Se uma pessoa votar, Pô, só. Você vai eleger Cara, por voto. acabou. Eleito. Né? Então, assim, ó, eu desacredito esses livros e aí abri a porta. Aí eu começo a jogar as informações. E quando eu falo que vai anular a eleição, você vai olhar pro livro e falar, pô, esse livro aqui, ele não é verdadeiro, eu não vou nem procurar, tudo bem, é isso mesmo. Anula a eleição. E não anula a eleição. É uma fake news. E vai começar a correr isso aí, hein? Vai. Daqui a pouquinho começa a correr. Voto branco e nulo, não anula a eleição. Então, isso é importante, é uma questão de utilidade pública. Isso, voto Né? branco e nulo não Você acha anula. que voto branco e nulo anula a Se- eleição, não vai acontecer. Você vai diminuir a faz essa representatividade. cagada. Isso, não faça.
você vai diminuir a representatividade do seu governante. Ele vai eleger Só. com menos voto. Na verdade, você está transferindo para outra pessoa a Isso. decisão. Porque Diminuir o voto o parque, nulo, o voto nulo, é o voto que a gente fala nat nulo, aquele que já nasceu nulo, ou já nasceu branco por opção, ele é uma opção política. É a política. Sim. Nós no Brasil somos Acaba obrigados a sendo votar. política, não tem Acaba como sendo ser política. a política Isso. uma decisão dessa. Pode Você ser tá entender. dando A política eu não estou mas Você está opcionando. dando a sua vez para o outro definir. É que, na verdade, Isso. nós somos obrigados a votar, mas não somos obrigados a escolher. Isso. Esse é o, Isso. o que existe o voto branco para isso. Isso. O voto nulo é quando você digita um número que não existe. Isso. né? Isso. Mas o grande lance é, somos obrigados a votar. Ok. Somos obrigados a escolher. Não. Você pode deixar Isso. que a outra pessoa escolha. Isso pode ser uma opção política sua. Exato. Só que saiba que alguém vai estar lá. Isso me De traz, qualquer jeito. Então- isso me traz uma dúvida. Por que não estudar e escolher Uhum. do que transferir para outra pessoa escolher? Sim. Sem dúvida. Mas é uma opção. E o que vocês trouxeram sempre foi uma dúvida minha. Por que branco e nulo? Qual que é a É diferença? histórico. É histórico. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Me Fechou, lembra, por fechou. favor. Desculpa. Não, é só pra. Não, é Eu só não vou pra. esquecer. raciocínio. Essa questão é fantástica que você perguntou, Jean. E existe uma. Por que isso? Mas pra que isso? Não fala que Só vota nulo. O ego dele Ué, vai... mas Por que não uma tecla só branco? Ou só nulo? Ou sei só lá. nulo? Tira a tecla branca e põe só nulo, que o efeito seria o mesmo. É Mas eu essa vou explicar dúvida. o porquê disso. Mas antes dessa questão, o voto, o NAT, como eu disse, o NAT nulo, ele é uma opção política. Ele não anula. O que anula são aqueles declarados pela justiça, está lá no artigo 224 do Código Eleitoral, aqueles declarados pela justiça nulos. Aí sim, quando é declarado pela justiça, através da votação de um candidato, depois declarou que aquele candidato é inelegível e tudo mais, se votos perdidos dele, aí sim o voto declarado pela justiça pode anular uma eleição. Esse pode anular a eleição. Mas não esse voto que você vai na urna e coloca nulo. Você elege um presidente com 10 votos. Então, assim, se Lógico, o cara se que forem foi 10 votos eleito, válidos. se o cara que foi eleito tivesse impedido, daí você pode anular a eleição porque ele já foi eleito. é Independente do número de votos dele. Se o cara foi Foi o que eleito, você Trump pode anular. tentou fazer, né? É. Na última eleição dos Estados Unidos, ele tentou fazer isso, né? Eu não Ele sei como é que... contestou o resultado, né? Quando o Biden foi eleito. E Sim. falou, olha, vai ter que anular a eleição porque teve voto inválido no meio. É isso. E Ele outra, tentou fazer a jogada, não deu certo. quando a soma dos votos nulos lá atrás, a soma dos votos nulos também pode anular a eleição. Às vezes não só do candidato eleito, ele anula, independente da votação dele. Tá? Tá. Mas a soma dos votos nulos, declarados nulos pela justiça, também pode anular a eleição. Está até previsto isso na lei. Tá? Mas esse que você vai lá e anula. Isso. Então vamos supor que o Brasil inteiro resolvesse votar nulo. E a minha família, minha mãe, Se um minha cara for lá e esposa, votar em alguém. mim, eu sou presidente da República. Parabéns, senhor presidente. É isso aí. Sem conhecer quem que é Você candidato foi político, eleito presidente pela da maioria das pessoas. Dos votos válidos. Tá escrito isso. estaria em boas Cara, é mãos. isso. Não sei se seria, não sei se seria não, viu, Jean? Pode ser uma ideia. Então, mas esses declarados pela justiça, né, com 50% mais um, às vezes pega um tanto seu, anula, um tanto meu, anula, um tanto seu, Vitor, anula, e deu no resultado 50%, ó, mais um voto, Aí sim nulo, anularia a eleição. aí anularia a eleição. Mas é praticamente Ou quando anula por- utópico acontecer isso, né? Indeferimento de registro de candidatura, cassação de mandato, perda de mandato eletivo do candidato eleito, ele anula independentemente do número de votos do candidato eleito, independentemente do número de votos dele obtidos. Excelente. Né? E aí vem a questão que você falou do voto. Por que tem aquela tecla em branco? O efeito hoje é o mesmo. Hoje é a mesma coisa. É a Se eu mesma anular coisa. o branco. Só que antes da lei das eleições, o voto branco ele valia como quociente eleitoral. É por isso que é uma reminiscência disso, até para as pessoas falarem assim, não vota em branco não, que vai para o primeiro. Não existe isso. O voto em branco não vai para o primeiro. Mas ia? Não. Ele servia como quociente eleitoral. Ele ia Explica para o pra quociente gente o que eleitoral. significa isso. As pessoas, no jargão popular, eles imaginam quando vota muita gente, né? Pensa assim. Quando vota em branco ou nulo, o voto iria para o primeiro colocado. Se eu voto em branco, vai para o primeiro colocado o voto. Então não vou votar em branco, não vou votar nulo, não. Não estou fazendo qualquer tipo de opinião se vai votar em branco ou não. Eu não gosto de votar em branco nem nulo, porque eu gosto de ter Escolha. uma Exerce seu escolha. direito. Isso, exatamente.
Mas esse branco, ele entrava no quociente eleitoral. Ele aumentava o quociente eleitoral. Não mais agora. Né? Mas nunca foi. Mas você elegia um candidato, quando você vota em branco nulo, por que isso? Quando você vota branco e nulo, você diminui a representatividade. Então você, entre aspas, elegeria quem está na frente. É por isso que existe esse jargão popular. O voto branco e nulo ele vai para o primeiro. Não é que ele vai para o primeiro. Agora imagina que tem você dois elege o primeiro chimpanzés com um voto sentados na tua pequeno. frente. São 2 chimpanzés sentados na tua frente aqui. O que é esse coeficiente eleitoral? Quociente eleitoral. Quociente eleitoral. Tem o quociente Sabe nem falar. Não. Eu só falei, são 2 chimpanzés. Não, imagina, ó. Ô, Wesley, que você colocou esse cara do meu lado, Wesley? Pelo amor de Deus. Pro Vitor é a quociente eleitoral. A quociente eleitoral. Ó. O quociente eleitoral, ele define o número de votos que um partido precisa para fazer uma vaga no legislativo. E o quociente partidário é quantas vagas aquele partido vai ocupar no legislativo. Ou seja, aquela Existe- história da gente falar que ele não foi eleito, não foi. Opa, saiu aqui o resultado, acabou, Isso. foi eleito. Então É o precisa de efeito tantos Tiririca. votos. É um exemplo, né? Eleição proporcional é isso aí mesmo. É né? importante porque a galera que assiste É. precisa saber O disso. quociente Então, eleitoral, assim, hoje o branco e são nulo cálculos nem faz chatos. mais efeito para isso. Não. Hoje, Na verdade, você diminuindo. Faz efeito porque você diminui os votos válidos, você diminui o PAC. você diminui o quociente. Você diminuindo os votos válidos, você diminui o quociente eleitoral. Você diminuindo o quociente eleitoral, você precisa de menos votos Para para eleger. Então, qualquer um que tiver, qualquer um entre aspas, que tiver uma votação baixa, entra. Mas entra mais fácil. O Tiririca, quando ele entrou, ele arrastou não sei quantos. São os arrastadores. Ele arrastou uma Enéas Carneiro galera. lá Enéas. atrás. Tiririca, quem. Putz, tem Eu uns tô caras tentando aí lembrar, que- na última tem eleição vários teve que alguém que tinha ficado de fora, daí quando validou, falou, não, entrou. Teve deputado que elegeu deputado federal com 700 e poucos Isso. votos. Não elegeria vereador. Mas esse esse arrastamento do Tiririca. do partido do cara, ter Pô, representatividade. e Na esse- hora de fazer o quociente partidário Mas é a dele, regra. quantos votos válidos tiveram da legenda? O cara estourou, é X. Aí ele Então ocupa esse mais. partido vai fazer tantos... Tantas vai cadeiras. pegando os mais votados ali e vai entrando. Entendi. Vai entrando. Entendi. Né? E- Isso é do É a legislativo. regra do jogo. É a regra do jogo. Entendi. Se é mais correta, não. Tem vários sistemas eleitorais, né? Então, Lista isso, aberta, por lista exemplo, por fechada. uma próxima reforma, tirar ou branco ou nulo faria sentido. É uma- Deixar um dos dois só. mas é uma opção. Acho que não se mexe nisso. É uma Não, opção. também acho que vai ser muito difícil mexer, mas eu falo assim, se tirasse... não ia fazer Hoje, diferença a validade nenhuma. Assim, Tá. a validade não, a diferença. Não diferencia Você nada. vai só diminuir o quociente eleitoral. Legal. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. Eu tive a curiosidade de assistir o último debate, né? E uma coisa que eu percebo há muito tempo é que não se debate mais o que eu gostaria de fazer. Propostas. Virou uma troca de acusação. Então, você assiste um debate a candidatos à presidência do país, e o cara, você é feio, você é bobo, você pôs o dedo no nariz. É isso que os caras estão fazendo ali. Fica trocando acusação, uma idiotice, do meu ponto de vista, isso é a minha opinião. Sim. Mas, cara, eu não consegui assistir Não mais é que 10 propositivo, minutos né? daquilo, porque não tem proposta absolutamente nenhuma. E as que tem, você percebe que são propostas que são... Não vou nem falar, mas assim, absurdas. Concretiza isso? Você olha e fala assim, cara, qual que é o sentido dessa proposta? Poderia Sabe que não vai acontecer. Poderia ser Não é nada... passivo de punição, né? Você isso, propor algo e não... É aí que eu queria chegar. cumprir. Essa é uma forma. Pô, ao invés de você... por exemplo, fake news. Eu tô falando isso para tirar o mérito de alguém ou para depreciar alguém. Ao invés de, não é mais fácil falar assim, olha, cara, o que você tem direito de fazer? Coloca suas propostas. Mas eu quero falar do fulano. Não é para falar do fulano, cara. Você vai falar de você. Porque de repente esse negócio fica sério. Então, Porque, assim, eu não consegui assistir 10 minutos, cara. Me deu nojo de ficar 10 minutos assistindo aquele negócio. Você pega uma eleição, a honra do candidato, quando se torna candidato, ela é mais complacente do que a nossa. Não somos candidatos. O que é ser mais complacente? Ela está suscetível a maiores críticas e mais críticas. Isso é bom. Sem Depende do tipo de crítica. Você é um filho da puta, você é um... Pô, isso não é crítica, isso é xingamento. Sim. Né? Agora, ela tem que ser aberta também à propaganda negativa para poder mostrar, inclusive, o currículo olha, esse cara aqui é isso. Tá aqui. Né? Isso faz parte do processo eleitoral. Agora... Só isso é duro, né?
Né? Mas Agora aí que fica só nisso e extrapola isso. E aí parte pro nível da... Eu falo o que eu quiser do outro. Existem sistemas eleitorais, Vitor, que é isso que você falou. O que você vai... é um sistema de recall que fala. O que você vai pôr no papel? Aí eu vou fazer no primeiro ano, eu vou fazer isso, aquilo. Beleza. Segundo ano, isso, aquilo. Beleza? Beleza. Então daqui 2 anos nós vamos fazer uma consulta popular de novo pra ver se você fez. Se Traz você um não relatório. fez, tchau. Traz um relatório e expõe. Falou, o cara tinha uma meta de fazer isso, não fez. Fez tanto. Você vai ver Mas papel em isso branco. vem, Você tudo vai ver bem. papel em branco. Mas Porque a hora de pôr no papel... Vou tirar todos os Mas brasileiros do talvez no Serasa, por começo- exemplo. Tá, eu não quis Não, entrar porque essa isso traz... Faz 4 anos já, mas é uma que ficou muito ela é clara. atual. Ela é atual. É atual? É atual Tá, também. desculpa. Mas eu não quis trazer, mas não, fica à Ok, vontade, fala o que então você quiser. põe no papel, me prova. O que você vai fazer. Tá, se ficou um dentro, então você vai pagar. Você vai ver muito papel em branco ou faltando Isso proposta. realizado e planejado. É planejado e realizado. É. O que você quer? Qual que é o teu projeto? É esse. Daí chegar lá, olha, pessoal, do que eu prometi, isso aqui, X% foi feito. Aham. Isso já dá um relatório do cara e fala assim, olha, esse cara é um bosta, ele fez 40% do que ele podia fazer. Isso. E você vê que o plano de governo se perde durante o mandato. Não tem. É isso A pessoa eu não falo. lembra. O plano de governo não vira Se atacar perde. o outro. Isso. Só que eles sabem que se perde. E é por isso que joga. Pá. Eu acho 90%. Eu falo o que eu quiser, né? Quem vai lembrar? Isso que você falou é um absurdo. Como que o cara... Não, vou tirar todo mundo que tá... Quem vai lembrar? 90% das pessoas que eu conheço não sabem para quem votaram para deputado federal, estadual, vereador. Cara, Não lembram, né? Lembra presidente, Sim. governador, prefeito. É. Malemar prefeito. Muita gente define na fila. Na fila. Às E aí vezes com por o isso, papelzinho É do por chão, isso que faz tem o sentido. crime da boca de urna. E às vezes o Porque papelzinho a do pessoa chão. tá ali. Não O sei, cara pega o papelzinho no papelzinho do chão, chão. olha e fala, isso cara é legal. Vou dar... Legislativo, cara. É quem vai fazer a lei. Legislativo. Tanto que você vê Dentro da figurões. família, importante, você falou E da aí da e vai família. muito por memória. Quando é isso? Quem que é a pessoa? Nossa, tal pessoa tá lá. Já conheço ele mesmo, já tá lá há 12, 16 anos. Vai ele mesmo. Fala a Vai vida mesmo. toda. É. O E meu quando- amigo, E quando vem eu conheço esse. alguém da família e fala assim, eu não sei em que eu vou votar aqui pra Senado. Quem que você vai votar? Fala pra mim. Mas peraí, porra. É eu que vou estar seu cheque? Né, e até dentro de casa. Eu vou preencher. teu cheque. Isso, Cada é isso, cheque assinado, isso, né? exatamente. Eu ponho o valor vou que eu quiser nesse negócio. Isso É. acontece em grupo de família, acontece muito isso. Mas Fala, até eu não dentro sei de quem que eu casa. voto pra senador. É. Quem que você vai votar? Eu falei É. pra Refa, ó, eu defini os meus votos. Sim. Não quero te influenciar para que sejam os seus votos. Sim. Porque a minha visão é essa daqui. É essa aqui. Pode não ser a Entendeu? sua. Pode não ser a sua. É. E você é livre para votar em Totalmente. quem você Exatamente. E tanto que a cabine entra uma pessoa só. quiser. É isso. Né? E tem uma outra pauta que eu acho legal, que eu citei a Renata até, é a participação de mulheres na política. Mulheres eu acho na que política. vem crescendo cada vez mais, porém há uma defasagem muito grande com relação aos homens, né? E se me permite, eu queria fazer até uma digressão maior a respeito dessa questão aí. A paridade de gênero, ela é um assunto... Por que tem 3 marmanjos aqui falando de voto de mulher? Porque é um assunto que interessa a todos os gêneros. É um assunto necessário a todos os gêneros, a paridade de gênero. Sim. Nós jamais vamos conseguir consolidar um processo democrático sem a paridade de gênero. Se nós considerarmos que há praticamente 90 anos as mulheres não tinham direitos políticos. Nem de votar. Não tinha nada. Quanto mais ser zero. eleita, né? Para a gente falar do voto da mulher hoje, nós vamos ter que fechar os olhos e voltar em 1891. 1891 tinha o projeto da Constituição de 1891. Lá tentaram colocar uma emenda a esse projeto de Constituição para poder inserir o sufrágio feminino. Rejeitado. O que a Constituição de 1891 falava? São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos. E é bacana contextualizar aquela época. Os imigrantes trabalhavam em mais de 12 horas em condições absolutamente precárias, insalubres. Eles não eram cidadãos. Vinha trabalhar nos campos aqui em condições péssimas. E começaram a surgir vozes. E começaram a surgir quem portava essas vozes. Então começam a surgir nomes. Né? Patrícia Galvão, a Pagu, é um nome. Em 1910, né, já começou a ter uma organização de luta. 1910, que não é só o ano da fundação do Esporte Clube Corinthians.
Um ano muito importante da história do país. Sem País. dúvida nenhuma. Olha, entre aspas aqui, né? Nossa, 10. Mas foi o ano em que o partido foi fundado o Partido Republicano Feminino, né? E ele era presidido pela Leolinda Daltro, que é um ícone. Essa mulher é um exponencial no voto feminino. É um exponencial no voto feminino. E depois veio o Código Eleitoral de 1932. Olha só, essa luta da mulher, ela sempre vem com... Ela vem em passos, mas poderia, se não fosse uma sociedade fundada no patriarcado, ela poderia vir em passos muito mais largos. Sim. Você vê que ela vem em passos, mas sempre você vai perceber enuncia um direito, mas desde que? Esse desde que tá derrubando. Sempre tem um porém. 1932, o voto da mulher é facultativo. Mas olha isso, são Opa! 22 anos desde a criação do partido. 1932, o voto da mulher é facultativo. Desde que seja casada e tenha autorização do marido. Se for viúva, que estabeleça com economia própria, com renda própria. Cara, vamos pensar a mulher em 1932 casada e com autorização do marido votar. Imagina no domingo do voto. Com autorização do marido, ela vai votar em quem? No candidato de quem? Não, imagina. Do marido. Senta aqui, pega o prato no almoço da família, no dia do voto. Você imagina essa situação. A mulher levanta na hora do almoço e fala pro marido assim: amor, agora você vai lavar as louças que eu vou lá eleger o nosso governante. Isso é irreal, cara. Desde que a autorização do marido... Não tinha autorização de marido? Não tinha. Mulher não cuidava de política. Não era autorizada a cuidar de política pelo marido. Ou seja, o cara não é autorizar, ela ia continuar sem votar. Então não deu. Você continuar sem votar. Depois veio a Constituição de 1934, que é aquela democracia social de Weimar, já um cunho social, e lá fala que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para o homem e para a mulher. Desde que a mulher exerça a função pública remunerada. Cara, função pública remunerada em 1934, cara. Pô. E aí vem a nossa Constituição. A Constituição Cidadã de 1988, que igualou, mas igualou de forma formal. Igualou de forma normativa. Real, não. Eu tô até com os dados aqui, né? Segundo o TSE, candidatura feminina nas eleições. Sim. 2014 eram 31,5%. Sim. Em 2016 passou para 31,89%. 2020, 33,54%. Há uma evolução, mas como você disse, há passos curtos. Isso. Mas o grande lance não é nem a candidatura. Não. É a porcentagem de mulheres eleitas prefeitas. Uhum. Isso é muito bacana. Você pega 2014, ali eu tenho 11,8%, nem que não dá 12%. E eu pego 2020, agora 12,2%. Que igualação ainda que é essa? com 88% de homens eleitos ainda. Isso. Né? Então, não é nem que a candidata, ela pode até se candidatar, mas ela acaba não tendo a confiança do eleitor para poder ser eleita em si, né? E aí são necessárias... Eu não quero estourar nosso tempo, viu? Fica tranquilo. Não estourar nosso tempo, porque é um bate-papo gostoso. Eu vou empolgando, cara. Fica tranquilo. Que bom que é assim. Não. Pior se tivesse 20 minutos. Meu Deus, e agora? E aí são necessárias ações afirmativas em prol da mulher. Sim. Infelizmente é necessário. Porque se fosse uma consciência não fundada nesse patriarcado que está arraigado nessa cultura nossa, esse patriarcado é cultural, é uma excrescência, mas que existe. E você começa a perceber que até nas ações afirmativas o patriarcado surge de trás das cortinas, você não sabe de onde, mas segurando e travando. Velado. Uma lei 9.100 de 95 estabeleceu a precursora. Uma cota de 20% como ação afirmativa. Essa ação afirmativa surgiu em razão do princípio da cidadania, dignidade da pessoa humana, do pluralismo político. Então, essa lei 9.100 de 95, ela estabeleceu uma diretriz para a eleição da Câmara Municipal que aconteceria em 96. Ela falou, 20% tem que ser de mulher. Só que não preenchia, imagina, e não tinha problema nenhum em não preencher. Então, a ideia era não preencher. Eficácia nenhuma. Mas o Cleiton depois veio 97. Assim, 97 veio a lei das eleições.
E a lei das eleições, ela insere a cota de gênero. O que é essa cota de gênero? Um mínimo de 30% e um máximo de 70% para cada gênero. Ela não fala mulher, para cada gênero. Né? Só que ela fala assim, ó, deverá reservar. Ó, isso já está em 97. Ela deverá reservar. Está reservado. Tudo bem, tá reservado. Não significa que vai ser ocupado. Não vai ser ocupado. Não era ocupado. Não era ocupado. E aí, posteriormente, em 2009, uma lei 12.034 coloca, não, então não está dando certo, esse deverá reservar. Preencherá. Resolveu o problema? Não Porque resolveu o depende do problema. voto. Porque o que acontece hoje? Coloca 30% de mulheres, só que aquela assim, é conhecida, ó, vem cá, o que você está fazendo? Nada, vem cá, você precisa comparecer aqui. Tem um número preenche ali, a cota mas, aqui. Preencha a cota aqui. mas ela não é divulgada. Não, Vitor, chega depois da e não tem a eleição, força, não teve né? movimentação financeira nenhuma e nem voto dela mesma. É aquela Fraude. que vai com 3 segundos na televisão lá. Não, talvez não. Fraude à cota de gênero. O Ministério Público Eleitoral entrando com ação. Fraude à cota de gênero. Pode derrubar a chapa inteira. Ela não tem movimentação financeira nenhuma. Ela não votou nela mesma. Ela só entrou ali de forma que Pra não tem cumprir a efetividade conta. nenhuma. Não Para teve comprar nenhum voto. cota, nenhum Eu voto. gosto muito quando o Clayton fala que, na verdade, quando há um grito desses aí, né? Um Uhum. grito para falar assim, cara, precisa mudar. Sim, Ele fala muito para pensar numa sala onde todo mundo tá gritando. Todo mundo fala muito alto. sim. Para você ser ouvido, você tem que fazer. Gritar mais alto. É. Senão você não vai ser ouvido nunca. E vai ficar insuportável. Então faz muito sentido de pensar nisso. E você vê, e aí começou, essa mesma lei 2034, em 2009, ela estabeleceu, então nós precisamos incentivar a participação política da mulher. E ela vem e fixa um percentual, 5% do fundo partidário, para criação e manutenção de programas de promoção, difusão, de propaganda, da participação política da mulher. 5% do fundo partidário vai ser utilizado nisso. E 10% do tempo de propaganda eleitoral, de propaganda de rádio e televisão, também fica assegurada à mulher. Vem a lei, mais para frente um pouquinho, 13.165 já em 2015. E fala, vamos fixar, ninguém falou de financiamento de candidatura feminina. Vamos fixar um valor? Vamos. Então, de 5% a 15% do fundo partidário tem que ser para candidatura, financiar a candidatura feminina. Isso daí vai a movimentação financeira travada já. Travada. Dentro desses 5% a 15%, tá aqueles 5% do fundo partidário para incentivar a Só participação que não política. fala nem quantas mulheres, Já né? joga Porque ali. você pode ter uma mulher muito forte que gasta todo o coeficiente de Não, e esse financeiro. benefício pela lei, só nas 3 eleições, cara. É cultural essa segregação. 3 eleições, o que vai resolver isso? Veio o Procurador-Geral da República em 2018 e entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, 5617, do Distrito Federal. E ele pediu, olha, tira esse limite de 3 eleições. Por que só 3 eleições para segurar o financiamento de candidatura feminina? Só 3 eleições? Cara, você vê que... Perceba o entrave, Limite cara. o tempo todo, A luta, se limite o impondo tempo limites. inteiro. Limite o tempo inteiro. Tira essas 3 eleições, tá? E aí você insira e tira também essa questão do limite de 15%. E aí veio o STF e falou, olha, inconstitucional essas 3 eleições e vou fazer uma interpretação conforme a Constituição para atribuir um valor mínimo de 30%, como é a cota de gênero, proporcional à candidatura feminina. E aí vai até a emenda constitucional agora estabelecer isso. Olha, 30% do fundo, tem esse 5% da participação política da mulher, do fundo partidário, e tem 30% do fundo partidário, 30% do fundo especial de financiamento de campanha e 30%, o mínimo, tá? Mínimo. É proporcional, mas o mínimo, proporcional à candidatura feminina, mas o mínimo 30% para financiar. Mas ao mesmo tempo, cara, nessa mesma emenda constitucional desse ano, ela vai dar uma anistia. Ela fala assim, os partidos que não cumpriram isso para trás, não vai impor multa nenhuma, nem suspensão de direitos do fundo partidário, nem nada. Quer dizer, puta, é tudo muito suado. Passou o pano de novo, né? Passou o pano de novo. Sim. Cara, os caras não cumpriram até hoje. A emenda é de 5 de abril. Deu isenção, deu anistia para todo mundo para trás que não cumpriu. E quem prova que daqui 5 anos não vão ter, 10 anos, sei lá, não vai ter outra anistia para quem não cumpriu. Mas eu acho que isso é um ciclo do começo da nossa conversa, onde a gente comentou que quem faz a lei
é quem é julgado depois, né? Então é o mesmo ciclo. Isso. Faz sentido que isso aconteça. Por quê? Porque ele foi eleito por um partido político. E o partido dele vai sofrer essa penalização. Então eu faço uma lei para tirar essa penalização. Queria te perguntar uma coisa. Existe um tema muito forte agora que são as urnas eletrônicas, né? Tá. Na sua visão, são seguras? Como que é esse processo? Chegou a época de eleição, ela apanha, né? Ela apanha. Meu Deus do céu, como apanha a urna eletrônica de forma absolutamente injusta. São seguras, as urnas eletrônicas são seguras, é uma conquista do povo brasileiro, da sociedade. As urnas eletrônicas não é atual essa ideia. No Código Eleitoral de 1932 já estava previsto, utilizando o termo máquina de votar. Então tinha um artigo do Código Eleitoral de 1932 que falava: nas sessões eleitorais em que houver máquina de votar, dispensam-se as cédulas. Só que não havia um protótipo de urna. Mas olha, a ideia já era lá de trás. E a justiça eleitoral é uma justiça, ela é vocacionada à tecnologia, como nós estávamos falando. E segurança. E segurança, claro. Mas por que da urna eletrônica? Porque o material humano sempre foi nosso problema. As fraudes eram constantes em apuração, em votação. Cara, tem nome de fraude desde urna grávida, que já chegava com os votos prontos, mapismo na hora. Cara, assim, é histórico o problema humano, o material humano. Infelizmente, é histórico isso nas eleições. Então, isso fazia a necessidade de ter uma tecnologia que tirasse um pouco dessa intervenção humana no processo eleitoral. E aí que vem a urna eletrônica. Esse desenvolvimento constante da urna eletrônica. Tinha o mapismo, a pessoa fazia o voto, na hora de passar para o mapa, alterava tudo. Então, assim, essa intervenção humana é péssima. Eles falam assim, os detratores da urna, eles dizem assim, poxa, pois por que país X nunca teve isso? Por que país Y nunca teve isso? Eu respondo com uma pergunta, sempre. Por que o Brasil não desenvolveu tecnologia de máquina de tirar neve de rua? Por quê? É intuitivo. Nós não temos neve. Isso nunca foi um problema nosso. Sim. Material humano, em alguns países, nunca foi. Nunca foi um problema para eles. Para ter que desenvolver um sistema de eleição, eles votam por e-mail. Você imagina isso aqui? Você imagina isso aqui? Como que 6 e-mails. Positivo. Como queria? Imagina. Tem uma observação de uma eleitoral na Suíça em que na saída da fila da apuração, um observador são missões de observação eleitoral. Na saída, esse observador deparou foi entrevistar um escrutinador que estava fazendo a apuração do voto. E perguntou, porque eles recebem um ticket com alimentação e tal. E ele olhou, tal, foi conversar com ele falou assim, olha, estou apurando aqui e tal, mas eu estou vendo que eu não vou eleger, não. A votação está muito baixa. Como assim? Você é candidato e você está apurando? A resposta foi, qual o problema nisso? Não é nenhum. É que não faz sentido para ele. Não faz sentido para ele. Qual o problema nisso? Eu tô vendo que eu não vou eleger, tô comparando os votos aqui, mas eu não vou eleger, não. Cara, assustou o entrevistador dessa missão. E ele perguntou, mas como assim? Você é candidato, você tá trabalhando na justiça eleitoral como apurador? Qual é o problema nisso? Eu tava na Grécia e fui pegar jantei num restaurante e fui pegar um caminho pro hotel a pé. Uhum. E aí eu cheguei pro rapaz e falei, olha, eu tenho que ir, o caminho mais perto pelo Google Maps é reto aqui, mas é muito escuro. E eu tô com o meu dinheiro todo aqui comigo, etc, com o celular e tal. E o caminho de baixo ali é um caminho mais iluminado. E ele me olhava com uma cara, como assim? Eu falei, de onde você é? Eu falei, do Brasil. Eu falei, já entendi. Cara, pode ir pelo caminho escuro. Tranquilo. Ninguém vai te roubar, porque não faz sentido pra pessoa roubar o seu dinheiro aqui. Pode ir. Né? E a gente é tentado a pensar no errado. Cara, vou precisar fazer 2 cortes rapidinhos, Tá bom. certo? Primeiro, para falar do nosso patrocinador master do projeto. A gente estava falando sobre digitalização, etc. Né? E a gente tem a iRoba como patrocinador do Pausa. E para você poder montar a sua loja virtual, R$120 por mês. Você começa
a empreender no mundo digital, cadastrar os seus produtos e ter sua loja virtual. Então, é a melhor plataforma do Brasil, a plataforma que consegue te dar uma substância muito grande, tanto operacional quanto de suporte, para que você possa montar a sua loja e criar o seu sonho. É só acessar irroba.com.br e criar a sua loja ainda hoje, beleza? Então, só fazer essa pausa aqui. Eu não quis te interromper no jeito da entrevista. É impossível. Cara, não vou atrapalhar de forma alguma. Imagina. E a segunda interrupção que eu vou fazer ao mesmo tempo é para te entregar um presente da Olinto Café. Aí, ó. Opa. Tá vendo, ó? Olha aí. Tadeu e Bruna, a Olinto Café, desde o primeiro episódio do Pausa, patrocinam a gente. Muito obrigado. Tá? Então tem um presentinho pra você aí. Opa. E são duas coisas diferentes, né? A Olinto Café é a melhor produtora de cafés da região da Alta Mogiana. Já foi lá? Sim. E aí a gente tem a loja virtual, então loja.olintocafé.com.br para você poder comprar. Tem uma pessoa comprar no Brasil inteiro agora o café da Olinto e receber em casa, poder fazer um café especial na sua casa, ou também visitar a Olinto Café. Tem um turismo que eles ensinam tudo sobre o café, desde o grão até a xícara, muito bacana, que você acesse em olintocafé.com.br. Certo? Vou curtir. Não teve como eu fazer isso antes, cara. Impossível. Eu vou curtir o meu presente aqui na individualidade do meu. Show. Acho justo. Acho que não divide com ninguém, não. Tá certo? Eu acho que tem coisa aí que você vai ter sócio em casa. Hein? No sócio pequeno. É mesmo, no ostracismo da minha casa ali, viu? Eu acho que você vai perder isso na hora que chegar em casa. Acho que você vai ter. É mesmo? Vai ter alguém que vai atacar isso aí. Poxa vida. Bom, cara, assim, a gente tem uma missão difícil que é concentrar toda essa conversa dentro de um prazo. Sim, eu sei que já tá estourando. Eu acho que a gente tem um monte de coisa na pauta, sobretudo numa conversa tão densa, com tanta informação como essa, né? Uma aula de direito. Necessária, por sinal. Necessária e de uma forma muito leve, muito gostosa, que foi a nossa proposta lá do começo, quando a gente conversou sobre isso, falou, cara, vamos trazer. E trazer, né? Eu não tinha dúvida que o Fernando ia conseguir trazer isso de uma maneira que fosse elucidativa, né? E palatável. Se torna uma coisa que é um tema tenso, por tudo que a gente conversou, de uma maneira palatável, né? Então, cara, a gente precisa encerrar. Eu acho que é o tipo de episódio que cabe, ou o tipo de convidado que cabe mais alguns bate-papos, sem dúvida nenhuma. Fica convite daqui a 4 anos. Pô, mas só daqui 4 anos, cara. Direito eleitoral é todo dia, pelo amor de Deus. Foi muito bom, daqui 4 anos a gente volta. Beleza, você tá preso. Mas é isso, meu irmão. Foi um prazer ter você por aqui. Foi muito bacana. Acho que cumpriu com maestria. Imagina, bondade de vocês. E a gente fica por aqui. Pede as informações. A gente tem. A gente sempre pede uma última frase, assim, um último pensamento para quem está assistindo a gente. Né? Queria que você desse essa frase, né? Algum ensinamento, alguma dica, alguma coisa para essa pessoa ter essa pausa para o insight, ela ficar pensando depois de assistir nosso episódio. Rapidinho, eu digo, a nossa República Federativa, ela se fundamenta como fundamento o pluralismo político. Esse pluralismo político é uma mistura, é uma miscelânea de ideologias diferentes. E isso exige, por parte de nós, eleitores, cidadãs, exige o exercício constante do respeito. Nesse momento, ele é importante nós exercitarmos o respeito às divergências, às ideologias divergentes das nossas. Então, se fica um único pedido, respeito. É isso. Show de bola. Não tem como terminar melhor. Eu acho que não. O Wesley vai colocar o link das suas redes sociais, do que você quiser divulgar, então vai ficar na tela, para quem quiser seguir ou conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, tá? Sobre o seu trabalho, sobre o tema. E é isso, velho. É isso aí. Finalizamos aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Pessoal, fiquem ligados no Pausa pro Insight. Valeu. Falou. Valeu.